boa noite, amigos do Espirited. Muito bom estar aqui de volta nesse dia e saber que vocês estão aí, do outro lado, junto conosco, para mais uma caminhada, mais uma reflexão importante. E para você que vai nos assistir depois, o nosso olá fraterno também. Muito bem, é sempre bom lembrar que o Espirited, esse novo projeto da FES, prevê uma reflexão de 20 minutos sobre um tema escolhido e depois mais 20 minutos numa reflexão interativa, onde você que está nos assistindo faz as suas perguntas e o convidado da noite vai abordar a reflexão. E hoje nós temos aqui junto conosco um amigo muito querido, que é o Daniel Araújo. Olá, Lúcia! Boa Que bom noite, estarmos Daniel. juntos. Muito gostoso ter você aqui conosco de novo, agora nesse novo formato. O Daniel, pessoal, é um tarefeiro lá da Federação do Tocantins. Veja bem como esse Brasil fica pequeno nas mídias, né, digitais. E hoje ele vai abordar conosco uma reflexão sobre convivência entre gerações. Tão importante nós falarmos e refletirmos sobre esse tema. Muito bem, querido, você tem então 20 minutos para a sua apresentação e depois a gente passa para nossas reflexões. Obrigado, Lúcia. Gostaria de estender um abraço caloroso de todo o estado do Tocantins aos irmãos da Federação Espírita do Espírito Santo, a você que nos assiste em diversos locais do nosso país. Pedimos aí, em nome da Federação Espírita do Espírito Santo, que você possa se inscrever no canal e possa dar a sua interatividade, realizar interatividade conosco, para que possamos avaliar o conteúdo que está sendo levado até você. Nesta noite muito agradável, nós iremos tecer algumas reflexões em torno da nossa temática, essa convivência entre gerações, a necessidade de aprendermos a conviver entre gerações. Para que possa situar esse desafio da convivência entre gerações, eu vou me permitir me situar um pouquinho dentro desse desafio. Eu pertenço a um grupo familiar, eu estou situado num grupo familiar a qual eu sou o 17º filho. Então, é uma família bem numerosa e a diferença de idade, ela é bem, vou dizer assim, a minha irmã mais velha tem 67 anos e eu sou caçula, tenho 45. Então, a gente tem esse desafio de conviver. E dentro dessa proposta que a temática da noite nos traz, né, da convivência entre gerações, nós vamos encontrar na doutrina espírita um farto cabedal de conhecimentos que nos ajuda a entender as relações que nós estabelecemos uns com os outros. E é muito importante que nós possamos compreender que essas relações, elas estão assentadas em princípios. Que princípios são esses? A doutrina espírita nos ajuda a compreender, partindo do Evangelho de Jesus, que nós fomos criados por Deus, esse Pai amoroso, misericordioso, que nos possibilitou sermos criados simples e ignorantes e vamos passando por várias experiências até chegar à perfeição. E dentro dessa proposta que a doutrina espírita nos traz, para entendermos essa convivência entre gerações, nós vamos ter como desafio inicial compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Isso é fundamental para que essa convivência entre gerações se estabeleça de uma forma saudável. E dentro dos princípios que a doutrina espírita nos traz, assentada no Evangelho de Jesus, nos apresenta essa figura de um Deus bom, que é
o nosso, é, o nosso referencial de tudo que é de maravilhoso, porque Deus é infinitamente justo, Ele é bom, Ele é amoroso, onipresente, onisciente. Então, nos apresenta esse Deus que nos situa dentro do processo evolutivo como espíritos imortais. Nós vamos aprender dentro dessa convivência entre gerações que são gerações de espíritos imortais. Isso é fundamental para que a gente possa compreender. Então, a doutrina espírita nos traz a existência e sobrevivência do espírito, a comunicabilidade com os espíritos para nos ampliar o entendimento dessas gerações, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, porque dessa forma nós vamos compreender que essas convivências de várias gerações, elas estão precedidas de existências anteriores. Vai nos falar, aí observemos que estamos falando dos princípios que norteiam essa convivência de gerações. A existência e sobrevivência do espírito, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Então, dentro desses princípios que a doutrina espírita nos traz, nós vamos perceber que existe um objetivo de estarmos aqui, que nós estamos em um núcleo familiar, que nós estamos em uma sociedade, em um grupo de trabalho, matriculados em um núcleo de experiência espiritual ou um núcleo religioso, com o objetivo de crescermos. E para crescermos, devemos exercitar essa convivência entre as gerações, tendo como referencial esses espíritos imortais. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou fazer o exercício de mostrar as obras citadas, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, vamos ter um item que vai falar: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Dentro desse capítulo, será abordado a necessidade de compreendermos as adoções de comportamentos mais adequados na convivência familiar, porque aquele núcleo familiar ele foi planejado para que o nosso progresso evolutivo pudesse ser efetivado. E vamos encontrar a melhor explicação para esse processo que se planeja pela espiritualidade superior, quando a gente falou aqui de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação, neste livro de psicografado por Francisco Cândido Xavier, Missionários à Luz, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 12 e 13, vai fazer a abordagem da reencarnação de Segismundo, que nos mostra a necessidade de aproveitarmos a convivência entre gerações para ajustarmos um passado delituoso. Vamos identificar ali, naquela obra, nessa obra, o planejamento da espiritualidade superior, que vai desmontar um passado de cada um daqueles envolvidos naquele núcleo familiar, apontando a necessidade da harmonização daqueles indivíduos. E aí, isso nos ajuda a compreender o que o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo traz como honrar a vosso pai e a vossa mãe, nos ajudando a entender que há um planejamento. E aí a gente olha para os nossos conflitos familiares por um outro prisma. Vamos entender que não é por acaso que o pai, a mãe, o filho, o irmão, as pessoas que compõem aquele núcleo familiar, e é muito importante lembrar que hoje as configurações familiares são das mais diversas, eles vão trazer um processo educativo para aqueles indivíduos que ali estão matriculados. Essas duas obras citadas, ela nos amplia a necessidade de nós observarmos qual tem sido a minha colaboração nesse processo, para que essa convivência entre gerações possa ser a melhor possível. Porque vamos observar, quando eu trago o livro Missionários à Luz, a reencarnação de Segismundo,
Observem que os pais, eles sempre precedem a existência dos filhos. Então, há uma preparação para que eles possam vir, no caso, reencarnar primeiro e, posteriormente, anos depois, vir o filho, vir aquele que vai ser matriculado dentro daquele núcleo familiar para que essa convivência possa ser a melhor possível entre elas. E o que é interessante também, que o processo de aprendizado, ele não ocorre somente no núcleo familiar consanguíneo ou naquele arranjo familiar estabelecido. Vamos encontrar nesta obra, por exemplo, Paulo Estevão, o jovem Timóteo, que aprendeu com Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, como, a, como ser útil na divulgação da Boa Nova. Lembremos-nos que Timóteo tinha 13 anos quando conhece Paulo de Tarso. Então, ele se dedica a compreender a dinâmica da boa convivência, compreendendo com uma geração diferente da dele, porque ele tinha 13 anos e Paulo já se encontrava com uma idade mais avançada, e mostrando ser possível o diálogo entre as gerações. E isso nos faz pensar que nós precisamos revisitar os conceitos que muitas vezes nós naturalizamos naturalizamos de forma equivocada, porque há hoje uma supervalorização à comunicação em pessoas que estejam na nossa mesma vibe, na nossa mesma sintonia, nos fazendo agir de forma negligenciada com pessoas de outras gerações. E aí nos chama a atenção, se tem aquele conjunto de espíritos de gerações diferentes convivendo nas mesmas proximidades, porque há um objetivo educativo, há uma necessidade de aprendizado. E muitas vezes a nossa cultura, ela estimula a desvalorização da pessoa idosa e a necessidade de nós revermos essa desvalorização. Nós precisamos exercitar a paciência, nós precisamos exercitar a capacidade de ouvir, porque muitas vezes nós somos muito egóicos, nós desejamos somente que as pessoas nos ouçam e não exercitamos o ouvir. E nessa passagem do livro Paulo Estevão, nós vamos perceber ali os diálogos travados com Timóteo. Paulo vai auxiliando ele na compreensão dessa tarefa, porque nós temos naturalmente um conjunto de vivências comum à idade mais nova, que são os hormônios, que são as diversas experiências ali latentes, e temos também a geração que traz um compasso, um tempo diferente. Como realizar essa convivência entre essas gerações? E aí é muito importante lembrarmos a recomendação do Livro dos Espíritos, na questão 909, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: é difícil mudar? E os espíritos são categóricos: não. O esforço é mínimo, acrescenta. O que vos falta é a vontade. Os irmãos, nós vamos perceber nesta resposta que, para que possamos ter uma convivência entre gerações, é necessário exercitarmos a vontade de diminuirmos o nosso tempo, no sentido, porque estamos muito acelerados em ouvir aquele que já está num tempo diferente do nosso. É procurar estabelecer qual o tempo adequado para que essas gerações possam se comunicar de forma efetiva. E vamos observar que quando exercitamos o escutar, mas o escutar é diferente do ouvir, porque o ouvir eu estou ouvindo, mas a minha cabeça está a mil, eu estou movimentando o meu pensamento, eu não estou no momento presente. O escutar é diferente. Eu desacelero, eu olho a pessoa que está à minha frente, eu escuto o que ela está falando. Não estou só ouvindo, eu estou escutando o que ela está falando.
Faça esse exercício no seu cotidiano. Você vai perceber que vai começar a ter sinais significativos de que essa convivência entre gerações ela já está sendo aprimorada quando nós nos colocamos na condição de escutar, não somente de ouvir. E vamos encontrar no livro Memórias de um Suicida a, a, a presença amorosíssima do espírito Aníbal de Silas. Aníbal de Silas fora, nesta obra, um espírito que ajuda aos espíritos suicidas a compreender a amorosidade de Jesus. Ele relata os ensinamentos de Jesus na metodologia do livro para que possa colocar palatável os ensinamentos de Jesus àqueles corações endurecidos pelos sentimentos diversos. E aí Aníbal de Silas é uma daquelas crianças que quando Jesus deixa a passagem no Evangelho, deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus, aqueles que se assemelharem a ela é o reino dos céus. Então Aníbal de Silas é uma das criancinhas que são acolhidas por Jesus. Então, mostrando que o mestre dos mestres, ele que é o farol e guia para a humanidade, deu esse exemplo da convivência entre gerações. Traz a criança que naquela época não era vista como as crianças do dia de hoje, tinha uma outra visão da infância, uma outra percepção da infância, e Jesus dialoga com todas as gerações. E eu trago a criança para mostrar também que nós temos dificuldade de dialogar com criança. Nós ainda estamos no exercício de ocupar a criança para que ela não nos ocupe. Nós fazemos o exercício de dar algo para ela porque nós temos dificuldade de nos dar a ela. Então, é muito importante percebermos o nosso comportamento, porque aprendemos, tanto na psicologia moderna como estudando a doutrina espírita, que nós só modificamos aquilo que identificamos. Então, é muito importante nós estarmos atentos aos nossos comportamentos nessa convivência entre gerações, porque muitas vezes nós realizamos aquela recomendação do Evangelho. Eu enxergo o cisco no olho do outro, mas eu não vejo a trave que está no meu. Então, dentro desse processo, é muito importante lembrarmos que todas as vezes que buscamos nestas obras básicas, buscamos nas obras complementares da doutrina espírita, a inspiração para melhor proceder, não é para a gente pensar que o outro deveria aplicar aquilo à vida dele, mas pensando que nós precisamos aplicar na primeira pessoa. Tudo aquilo que estamos estudando, que estamos buscando, é para ser aplicado na primeira pessoa. E aí, como estamos nessa aplicabilidade? E aí, por último, caminhando para as nossas reflexões, que acho que o nosso momento já está indo para os momentos finais, neste livro de Vivências do Amor, organizado por Luiz Fernando Lopes, que são várias situações do Divaldo, né? Então, um pouquinho espacialmente aqui, nós vamos ter ali a convivência entre gerações exemplificada em vários textos e vários casos, mas eu trago aqui a convivência, a reencarnação e o relacionamento entre gerações, entre pais e filhos. Eu trago o caso do espírito Máscara de Ferro. Quem não assistiu o filme de Valdo, super recomendo, é um filme maravilhoso. E nesta obra, Divaldo conta de forma mais a miúde a relação dele com esse espírito. Então ele fala que o espírito estivera com ele numa vivência na Igreja Católica há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, e o espírito não perdoava ele por ele ter sido austero, ter aplicado a severidade das leis eclesiásticas daquela época a ele, ao espírito Máscara de Ferro,
e desde a infância do Divaldo, ele vinha estabelecendo um processo de perseguição implacável ao Divaldo. E o Divaldo, dentro dessa proposta de viver o Evangelho do Cristo, porque é muito importante, nós somos convidados a estudar o Evangelho do Cristo, mas, sobretudo, viver o Evangelho do Cristo. E por 30 anos consecutivos, o espírito era implacável com o Divaldo. E com 30 anos ele se afastou momentaneamente do Divaldo. 10 anos depois ele retorna num diálogo é, muito bacana que está contido no livro, quando o Divaldo recebe, através das crianças que ele amparava, o espírito da mãe daquele espírito cunhado de Máscara de Ferro, por ser uma pessoa muito dura, implacável, e ele passa a conviver com Divaldo de uma forma diferente, assinalando ali que a passagem de Jesus que fala o amor apaga uma multidão de pecados ou uma multidão de equívocos, assinalou para aquele espírito, diante do ato de amorosidade do Divaldo, receber em uma criança em tenra idade, que era o espírito reencarnado da mãe do espírito Máscara de Ferro, recebe aquela criança e acolhe ela, aquele ato de generosidade, aquele ato de caridade genuína toca o coração daquele espírito endurecido pelo rancor, por vários processos que ele cultivara ao longo dos séculos, e passa então a agir de uma forma eficaz, porque o amor, meus irmãos, minhas irmãs, tem uma força extraordinária. O amor quebra as barreiras mais, em tese, pesadas, mais duras. O amor é inquebrantável. E vamos observar nesta obra, que recomendo a vocês que possam dar uma visitada nesta obra maravilhosa e se deleitar com muitos causos que o Divaldo nos traz. Então, feito esse passeio, meus irmãos, eu trago essa reflexão de que nós precisamos observar qual tem sido a nossa colaboração para que a convivência entre as gerações possam ser a melhor possível. Lembremos-nos, se tu que ames, se tu que perdoes, se tu que dê o primeiro passo. Essa frase eu ouvi de uma forma muito carinhosa do senhor Geraldo Guimarães, o pai da palestrante espírita Anete Guimarães, o esposo da dona Ana Guimarães, lá do Rio de Janeiro. Eu ouvi em uma palestra dele quando ele estava encarnado, e aquilo me tocou muito, que é na primeira pessoa. Se desejamos que a convivência entre as gerações possa ser aperfeiçoada, que possamos nos aperfeiçoar, reforçando a frase as frases do seu Geraldo Guimarães, encerrando a reflexão da noite, esperando a interatividade de vocês. Se tu, seja você que ames, seja você que perdoe, seja você que dê o primeiro passo. Beijo no coração, muito obrigado pela oportunidade e a caridade de vocês em me ouvirem nas reflexões que trago essa noite. Muito obrigado. Chamo a Lúcia para estar conosco. Oi, querido Daniel, que fofura ouvir você falar dessa forma branda e linda, sempre citando a sua família, né, como pano de fundo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Nós já temos perguntas interessantíssimas aqui, que eu vou passar para você e a gente vai conversando. Bom, a primeira pergunta é da Equipe Ser. E Obrigado, Equipe C. eles perguntam de quais formas podemos propor dinâmicas para melhorar a integração entre gerações na casa espírita. Tocou lá numa coisa extremamente importante. Muito, muito pertinente a Equipe Ser trazer essa reflexão. É muito importante, quando eu falo que é a gente observar, nós precisamos observar como tem sido a nossa disposição íntima. Porque nós não falseamos os sentimentos. É muito importante nós estarmos atentos a isso. Nós, no nosso grupo
espírita, nós somos atraentes ou repelentes? Eu vou explicar a analogia. Atraentes em qual sentido? As pessoas gostam de estar na nossa companhia, ou quando nós chegamos no ambiente, as pessoas inventam desculpa e vão se afastando. Primeiro ponto, para que a gente possa se perceber. Segundo, não existe fórmulas mágicas. É importante que toda a ação de mudança proposta ela possa ser precedida de um diálogo. Chame as pessoas, chame os envolvidos para que possam pensar juntos, porque a gente já está numa fase que somos convidados a construir coletivamente. Nós estamos aqui para aprender esse importante passo. Vou dar um exemplo no movimento espírita federativo, nós, ao longo, depois do Pacto Áureo, nós fomos criando uma cultura no Brasil de reunir as 27 federativas brasileiras sobre o comando da Federação Espírita Brasileira para construir documentos, documentos de forma coletiva. Um exemplo, orientação centro espírita, essa versão aqui é antiga, mas orientação centro espírita foi construída a 27 mãos, orientação aos órgãos de unificação foram construídos a 27 mãos. Observe, os espíritos estão sinalizando para nós que essas dinâmicas elas devem ser construídas coletivamente, para que as pessoas possam se integrar, pertencer a esse processo, a essa construção, para que a gente não faça um trabalho hercúleo de um lado, achando que a gente precisa fazer malabarismo para que essa dinâmica de integração aconteça. Chama, vamos fazer um bate-papo, fazer uma roda de conversa, conversar, e ali naquela conversa a gente propor uma atividade que possa fazer com que as pessoas possam falar. Aí, a partir do momento que a gente faz a escuta, não é o ouvir, mas a escuta, a gente vai conseguir implementar essas ações de integração, porque a gente tem muita necessidade de estarmos aquecidos, de sermos ouvidos. Então, penso, a equipe SER, que a integração primeira deve ser promover esse diálogo para que a gente possa pensar junto qual seria a melhor forma a ser adotada para aquela vivência ali. Porque não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Cada grupo tem uma especificidade, tem uma necessidade. Espero ter apontado algumas possibilidades. Desculpa, porque eu também estou nesse exercício de aprender de forma coletiva como efetivar esse desafio. Tá bom? Obrigado, equipe C. Muito bem, muito bem. E agora a gente vai para a pergunta da Beatriz Silvia, e porque ela cita dois apóstolos, né, que é o Simão Pedro e o João, que eram de gerações diferentes, mas que de seus modos conseguiram ajudar na propagação do evangelho. Então, quais mensagens podemos levar a partir da história deles? Muito, 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 muito boa, Beatriz. Essas duas personalidades que você traz. Simão Pedro foi convidado neste processo de transformação. Observe que todo o processo ele ocorre de forma individual. Simão Pedro era de uma personalidade muito dura, muito sisudo no início. E ao longo das vivências ele foi aclimatando o coração, foi luarizando o coração. Quem não se lembra do episódio em que Jesus estava ali próximo de ser preso, Simão Pedro saca da espada e vai para ferir o centurião, né, que estava ali para prender Jesus, e Jesus fala: Pedro, embainha a sua espada, porque quem ferro fere, com ferro será ferido. Então, traz ali naquela figura de Simão Pedro a necessidade de acalmar. E vamos encontrar, por exemplo, Simão Pedro e Tiago na Casa do Caminho, promovendo um trabalho de benemerência, e que Simão, junto com a personalidade de Tiago, foi tendo que moldar ali a sua dificuldade, a sua postura meio enérgica, ele foi aclimatando diante dos processos. E aí a gente já tem a figura de João,
que já havia conquistado essa dádiva da amorosidade. E nessa convivência há uma troca. Ele aprende com Simão Pedro algumas percepções da vida que ele não tinha, e ele, quando passa a conviver com João, passa a olhar os acontecimentos com outros olhos, porque Jesus estabelecia um vínculo mais afim com João, e muitas vezes nos conta os relatos que Simão Pedro até se sentia enciumado, né, porque Simão Pedro ainda não tinha conquistado a amorosidade que João já tinha. Então, observa aí que nós não há quem não tenha nada que não possa ensinar, que não possa, e aquele que não tenha tudo que não possa receber. Então, há sempre essa permuta permanente. Por isso, o desafio da convivência entre as gerações. Precisamos sempre lembrar: tem uma pessoa difícil ou uma pessoa bacana, é atraente. Quando eu falo, você é atraente ou repelente? Nós temos pessoas do nosso convívio que é repelente. O que tem feito com que ela seja repelente? Talvez nós estejamos na condição de João, que a gente vai ali interagir com o Pedro, o Simão Pedro, para que ele possa aclimatar o coração. Então a gente é convidado nesse processo a aprender com a história desses dois, que podemos auxiliar um ao outro nessa proposta de amar o amor não amado apresentado por Jesus. Verdade. Você sabe que na sua fala eu me lembrei, eu sou péssima para lembrar de nomes e tal, mas um filme muito interessante que o Roberto De Niro, ele era um senhor já viúvo e tal, e ele foi trabalhar no escritório e ele era o office, o boy ali de uma moça de sucesso muito novinha. E é muito interessante a convivência dos dois naquele processo, né? Que de fato como que ela mudou ao escutá-lo, né? Ao ouvi-lo, né? Então a sua conversa aí me lembrou desse filme, que eu acho que é uma boa dica para a gente ter exemplos de como agir. Mas nós Isso vamos. só complementando a sua fala, que isso é muito importante nós nos observarmos, porque às vezes a gente é tão consumido pelo ambiente que às vezes é hostil, que a gente é convidado a vivenciar, seja no trabalho, seja na própria família, porque, como eu citei aqui, a reencarnação de Segismundo, ali são espíritos que reencarnam no grupo familiar, onde há um conflito. Então, às vezes é conflituoso, mas, como eu antecedi a minha fala agora há pouco, falando, se tu que ames, se tu que perdoes, se tu que dê o primeiro passo. O Evangelho nos mostra isso. Me permita aqui contar uma historinha bem pequenininha, Lúcia, tá rapidinho. É, a minha família é numerosa, como eu citei aqui no início, e na minha casa tem uma característica de sempre ter uma pessoa passando chuva. Chuva, assim, uma expressão de falar sempre, às vezes, passa uma pessoa, um familiar, passa um tempo, uma temporada e tal. Ah, Em sim. uma dessas vivências, o afilhado da minha mãe, como eu falei para vocês, eu tenho 45 anos, aos meus 20 anos, eu morando em Palmas, eu trouxe a minha mãe para morar comigo. Ela morava no interior e eu trouxe ela para cá, eu estava no período de faculdade, trouxe ela para morar comigo. Ela estava meio depressiva e tal, morando no interior, e eu trouxe ela para morar comigo. Ela mora comigo desde então. E, e sempre agregados vêm. Né? Aqui em casa é panela grande, é sempre casona de acolhimento. Né? E aí ele veio para tirar a carteira de habilitação e morou aqui em casa 6 meses. Ele veio tirar a carteira e foi ficando, arrumou um emprego e tal, enfim, foi encaminhado. E aí a gente tem um hábito de ser família muito grande, conversa muito, ri muito, fala muito alto e tal, mas o hábito do abraço, do beijo. Então a gente é muito afetuoso, a gente abraça, a gente beija, a gente fala que ama e tal. E nessa convivência, certa feita ele estava indo para o interior e ele chorou para minha mãe, falando assim: madrinha, eu tenho, eu sou muito feliz aqui, eu aprendi a abraçar, eu não abraçava e tal. O meu sonho é dar um abraço na minha mãe. A minha mãe falou:
assim? Eu falei, não, minha mãe veio de uma situação muito difícil e tal, ela não consegue abraçar e tal. E aí minha mãe colocou o desafio para ele, você chegar lá, você vai abraçar ela. E ele falou, mas madrinha, eu não vou dar conta. Eu falei assim, você vai. E ele chegou e ele conta esse episódio, que a mãe estava no campo, né? E a mãe estava lá plantando a maniva da mandioca. E aí, mandioca é a mesma aipim, eu não sei porque eu É, falo. aí, Aí ela plantando lá e ele chegou e ele ficou, falou pra minha mãe que ficou suado e tudo, e ela de costas capinando, né? E ele foi chegando perto dela e ele já se aproximou abruptamente e abraçou ela. Aí a mãe ficou assim, em riste, soltou a enxada, virou para ele, os dois se abraçaram e ela chorou compulsivamente. E aí ele falou para ela que, mãe, eu tinha tanta vontade de abraçar a senhora. Aí ela, "Oi, meu filho." E aí foi um diálogo libertador para ambos, que ela falou que ela nunca teve a cultura do abraço, né? Ela sofreu muito na infância, teve uma infância muito difícil, o casamento era proveniente dessa dureza, e a partir desse abraço a relação familiar foi outra, não só com ele e com a mãe, mas com os irmãos também. Então, quando eu falo essa frase do seu Geraldo Guimarães, se tu que ames, se tu que perdoes, se tu que deu o primeiro passo, ela é muito importante para a convivência entre as gerações. Desculpa, eu acabei me delongando. nada. Olha, um exemplo fantástico. Você sabe que a gente tem uma música aqui chamada O Primeiro Passo. É Ah, uma não música sabia. maravilhosa. Vou te enviar essa música. Ou você Me envia, procura por aí. favor. Primeiro Passo, André Pirola. É, O eu acho André é que André maravilhoso, Pirola. ele já esteve aqui conosco. Eu sou meio ruim, assim, mas enfim, o primeiro passo é muito boa. Nós temos mais uma pergunta da Brenda, e ela diz assim: o autoconhecimento é muito importante para esse processo de convivência. Você tem alguma dica para começarmos a seguir no caminho certo para melhor convivência entre as gerações? Tenho. Inclusive é o que eu faço todos os dias, porque não é porque a gente conhece a doutrina espírita que a gente deve relaxar. Eu faço o evangelho todos os dias, Brenda. Eu faço o evangelho, ó, os meus livros são bem carcomidos, eu faço o vinha de luz e o evangelho todo dia de manhã. Por quê? Aqui eu tenho um conjunto de terapeutas celestiais que me trazem vários conselhos diariamente para que eu possa enxergar o meu dia como possibilidades de acerto. Jesus recomendou que a gente possa orar e vigiar todos os dias, porque quando a gente fala que o espírito é imortal, é muito importante que a gente possa lembrar que existe os espíritos desencarnados. E Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores se os espíritos desencarnados nos influenciam. E aí Allan Kardec obtém a resposta dos espíritos superiores: sim, muito mais do que imaginais. Em verdade, muitas vezes eles que vos dirigem. Ou seja, a gente sofre uma influência muito grande do mundo espiritual, dos espíritos encarnados. Mas é muito importante lembrar que a gente recebe a influência positiva do nosso anjo da guarda e a influência negativa dos espíritos, que a exemplo do espírito Máscara de Ferro, que está nessa obra, que espíritos que muitas vezes a gente fez sofrer numa encarnação passada, que vão tentar nos influenciar negativamente. Mas é muito importante lembrar que a influência, ela vai estar sempre condicionada ao nosso livre-arbítrio. Eu posso atender a influência positiva como a influência negativa. O que vai depender? Qual a sintonia que eu vou estabelecer? É com a influência positiva ou negativa? O Evangelho, ele nos fortalece para que a gente possa iniciar esse processo de consciência. Então, o que eu estou citando
para essa convivência entre gerações é o Evangelho. O Evangelho é algo que fortalece a musculatura espiritual do indivíduo para enfrentar os seus desafios, porque nós temos afetos e desafetos nessa convivência evolutiva. Então, o Evangelho ele nos fortalece para isso, porque ele nos ajuda a situar na primeira pessoa o que eu preciso me fortalecer para esse desafio da melhor convivência entre as gerações. Muito bem. Muito obrigada pelas suas considerações. A gente já está se encaminhando para o nosso final. Eu peço agora para você fazer a sua despedida para todos nós. Meus irmãos, eu quero agradecer a paciência, a amorosidade de vocês, de me ouvirem e a oportunidade de refletir, lembrando sempre que todas as vezes que falamos, nós falamos para a primeira pessoa. O primeiro ouvido que ouve a voz que sai, a voz que emite o som, é o ouvido do emissor. Então, para mim, é uma oportunidade maravilhosa de ouvir que estou matriculado nesta escola bendita, aprendendo a melhorar a minha convivência entre as gerações. É entender que quem vai vir depois de mim, eu já começo a estabelecer essa ligação agora. É a criança que eu acolho no braço, é o olhar que eu estabeleço com esse espírito que está chegando, que está interagindo comigo. Eu me recordo, dentro dessas reflexões finais, de uma cantora infantil lá do estado de Goiás, na FEEGO, que era a Tia Bel. Tia Bel cantava muitas músicas infantis e eu tenho 1,85 m, Tia Bel tinha quase 1,90 m. Era uma negra linda, de uma amorosidade sem tamanho, e Tia Bel falava assim, quando ela recebia as crianças na evangelização, ela se perguntava: o que terá sido você para mim na encarnação passada? E eu achei muito legal essa proposta de pensar nessas intergeracionalidades que estão sendo convidados a conviver, seja no nosso núcleo familiar, seja no nosso trabalho, seja no centro espírita. Quem terá sido para mim esses espíritos? Fica a dica para que a gente possa se perguntar e entender que muitas vezes nós vamos ser convidados a estar em diversos estágios da existência para aprender a se comunicar de uma forma efetiva, comunicar com amor. Então a gente passa pela infância, pela adolescência, pela juventude, pela fase madura, pela velhice e pela condição de espírito desencarnado, aprendendo como conviver da melhor maneira possível. Isso tudo é geração, isso tudo somos nós. Obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos e a todas e um beijo no coração, bem carinhoso, do povo tocantinense, que é bem caloroso. Obrigado. Muito obrigada, querido. E assim, pessoal, a gente se despede de mais um Espirited. Estaremos aqui de volta na próxima semana. Estejam conosco. Um abraço apertado para todo mundo. Tchau, tchau.